BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e este é o episódio do BD Law e Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. E o tema de hoje é inovação no mercado jurídico. E para falar do tema, convidamos Matheus Nink Gutierrez, Innovation Lead no Pinheiro Neto Advogados. Ele é responsável por desenhar e liderar a estratégia e o programa de inovação do escritório. Ele possui formação em Direito, Mackenzie e Ciências de Dados pela FIAP, combinando perspectivas estratégicas, técnicas e analíticas. Matheus, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com gente legal, de ideias bacanas, então é prazer do meu. Valeu, cara. E, Matheus, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e como você foi parar na área de inovação. Cara, acho que como todo mundo que tá na área de inovação, eu posso dizer que não fui eu que escolhi, ela que me escolheu, né? Então é um chamado que bate a porta e te responde sim ou não. Então eu comecei dentro de uma carreira tradicional no direito, cursei direito na faculdade de Direito do Mackenzie. Quando eu estava mais ou menos no meu terceiro ano, eu comecei a estagiar numa farmacêutica, então fiquei por 5 anos lá. Comecei dentro do jurídico tradicional, cuidava de contratos, regulatório, societário, maior parte do tempo contratos. Tive a oportunidade de tocar alguns projetos lá dentro da companhia. E aí, no final do meu período de estágio, eu fui para a área tributária. E aí, na área tributária, eu me encontrei, digamos assim, dentro do universo jurídico. Me especializei em tributário durante esse período, pude me envolver com atividades do fiscal também, então respondi à fiscalização, lidava com planejamento tributário e também com projetos de inovação para a área tributária, né, para a equipe ali da empresa. E aí eu comecei a perceber que eu tinha mais, talvez, traquejo e mais desejo de trabalhar com projetos do que com planejamento tributário, contencioso tributário. Recebi um convite para me juntar à KPMG, parte de consultoria tributária. Fiquei por 3 anos lá, atendendo clientes externos e também atendendo a própria KPMG, né? Então era uma atuação ambidestra nesse sentido, então com projetos de transformação para clientes, e dentro da KPMG a gente tinha uma frente de desenvolvimento de ativos digitais, né? Então eu ficava responsável aí por essa cadeira de governança, de gestão daquilo que a gente usava para atender os nossos clientes em campo, tá? Então eu era o armeiro, digamos assim, dos consultores. Isso junto com uma equipe ali de pessoas de risco e de auditoria, de consultoria tradicional do advisory, né? Então foi uma oportunidade muito boa para lidar com muito tema multidisciplinar dentro de tecnologia. E durante esse período na KPMG, eu comecei a andar um pouco mais de lado, me afastei assim, um pouco mais do direito. Fui me aprofundar nos temas de tecnologia, de gestão de projetos, de transformação. Ali eu me formei como um profissional de inovação e durante esse período, assim, por um acaso, foi algo muito inesperado, né? Eu recebi esse contato, esse convite do Pinheiro Neto para começar uma área de inovação no escritório, né? Para começar a dar corpo para isso, criar portfólio de iniciativas, para que aquilo deixasse de ser algo tribal, né? Cada área fazendo o seu projeto e as coisas não se comunicam direito, né? E são criados silos de informação, silos de eficiência, disparidades dentro da organização. Então a ideia era ter alguém para ser o bastião da inovação dentro do escritório, para agregar essas iniciativas, promover novas iniciativas, e estamos aí nesse último ano tentando transformar algo tão tradicional quanto o Pinheiro Neto em algo novo, mas sem perder a essência. Acho que esse é o grande desafio, né, de lidar com organizações como o escritório, que, por conta dessa tradição, tem alguns valores que são muito importantes ali, que eles têm que ser nutridos. E às vezes a gente fala de inovação, a gente quer mudar tudo, quer disruptar tudo, mas a gente corre o risco de ir no caminho da negação, né? Você nega tudo que é
ruim, mas também nega tudo que é bom e vai para o inverso, e aí fica nesse movimento e as coisas não andam, né? Então a ideia é entender o que é bom, o que tem que ser preservado, o que que a gente precisa manter dentro da cultura do escritório, e o restante a gente evolui, né? Não é abandona, não é troca, mas evolui, melhora, implementa, por aí vai. Puta, Matheus, que legal, cara. E você então hoje é tipo um catalisador, né? Você pega as iniciativas, você ajuda a organizar elas, dá andamento nelas, faz um controle e aí traz as novas. Então, eu imagino que, eu não sei, aqui eu tô chutando isso, fica à vontade, mas também vocês aplicam um pouco de inovação aberta, por exemplo, ou não? Isso. A gente, quando começou o projeto, primeira coisa foi definir uma estratégia, né? Uhum. O que que a gente vai chamar de inovação dentro do escritório? Porque inovação Tem pode ser virtualmente qualquer coisa, né? Então, desde a troca da cor do copo das salas de reunião até a implementação de sistemas avançados de inteligência artificial. Então, é uma gama muito grande, tem uma definição técnica, né, de inovação. Durante o período que eu estive na farmacêutica, eu me aprofundei também um pouco na teoria, e eu trabalhava com lei do bem, né, então para organização. legal. Então você acaba entrando um pouco nesse ecossistema técnico das definições de inovação, do arcabouço legislativo, da lei de inovação, lei de informática, lei do bem, que era o que eu tinha mais contato. E aí você vê que existem manuais, existem padrões internacionais para definir o que é inovação, é algo muito técnico, algo muito voltado para a indústria e para prestação de serviços, mas a gente percebeu que não dá para a gente só aplicar aquilo que é estritamente técnico para o escritório, porque existem outras coisas que tecnicamente, pelos manuais, a gente não chamaria de inovação, mas que para o escritório era um grande salto, seria um avanço muito importante. Então, a gente passou alguns meses discutindo o que que a gente ia chamar de inovação e a gente chegou num conceito que não é novo, né, que é um conceito de territórios, né? Então, hoje existem alguns territórios que a gente explora, não são programas, não são projetos, mas são temas, são eixos que iniciativas que conversam, que dialogam com esses eixos, essas iniciativas elas vão ser chamadas de inovação e elas merecem a minha atenção, a atenção da minha equipe, para a gente desenvolver projetos e desenvolver iniciativas para explorar esses territórios. Então, a gente começou com essa abordagem para entender, mapear o campo e ver o que que era útil e o que que não era. Então, a gente, a princípio, começou trabalhando com inovação aberta. A inovação aberta era um dos territórios. A gente trabalhou muito, tem trabalhado muito com IA e dados dentro do escritório, com a parte de performance, a parte de gestão financeira da inovação, porque inovação ela precisa de um investimento, né? Não pode ser no feeling. Acho que o santo graal da inovação é o famigerado ROI, né? Então é um investimento, né? Inovação é um investimento, então a gente precisa tratar a inovação como um investimento, É isso fazer mesmo. as coisas que são legais, mas também porque elas vão garantir a sustentabilidade do negócio a longo prazo, né? Então a gente começou nessa abordagem e agora a gente está evoluindo para esse ano, né? Não sei se dá para a gente entrar em muitos detalhes aqui, mas Tranquilo. a gente tem avançado dessa forma. Muito bacana, Matheus. E é bacana que, assim, tá fazendo o trabalho correto, né? Você começou pelo básico e foi ajudando isso aí dentro do escritório, que é super bacana, porque a gente vê muitos escritórios que colocam o nome de inovação, mas na verdade não é bem isso que estão fazendo, né? Então é bacana ver gente que nem você, assim, fazendo isso e dá uma alegria, confesso aqui, viu, Matheus. Matheus, queria saber, na sua opinião, como que você define inovação no escritório grande de advocacia? Você já falou aí da visão de vocês, você acha que isso se aplica a todos ou você acha que cada um tem a sua forma de dizer? Eu não acho, eu tenho certeza que cada organização ela tem o seu próprio conceito do que é inovação, né? Então, uma das coisas que a gente trabalhou aqui durante o desenvolvimento dessa estratégia inicial foi essa visão de que existem três campos que você precisa prestar atenção na hora que você está definindo a estratégia organizacional. Então, você tem a parte que é para dentro da porta, então você tem a tua cultura, você tem os elementos que são do escritório, que não se comunicam com outras coisas. Você tem o mercado, que é como que o escritório, como que os clientes do escritório estão se movimentando, onde as oportunidades estão, o que que os clientes pedem, e você tem um aspecto concorrencial, acadêmico, que é o que que os meus concorrentes estão fazendo, o que que a academia está fazendo, o que que o ambiente científico, tecnológico está produzindo. Então, para cada organização, independentemente, por mais que elas estejam no mesmo setor, por mais que elas lidem com o mesmo nicho econômico, cada organização vão ter conjuntos diferentes. Então, ou os clientes são diferentes, ainda que haja interseções,
ou o ambiente concorrencial ele é diferente. Então, hoje no mundo de escritórios de advocacia, você tem escritórios que vão mais para o contencioso de massa, você tem escritórios full service, mas que eles só atendem casos complexos, você tem escritórios full service que atendem também casos massificados, produção de contratos e contencioso, e você tem, que para mim é o fator mais determinante, o aspecto cultural, o aspecto interno de cada organização. Então, cada organização ela se desenvolve de uma forma diferente, ela tem uma estrutura hierárquica diferente, ela tem um organograma diferente, a forma como as pessoas são prospectadas e elas são formadas dentro da organização muda. Então, não dá para você comparar 100% organizações e querer replicar modelos de inovação, replicar conceitos e copiar, colar aquilo e achar que você vai ter um resultado decente, né? Então, para a gente, inovação no escritório é como que a gente cunhou um termo, né, durante esse desenvolvimento de estratégia e para a gente é como que a gente influencia o futuro em defesa do nosso legado. Olha que legal. Então, é um legado muito bonito que a gente tem, que Ah, precisa ser preservado e carregado, e a gente não pode ser passivo frente aos sinais que a gente recebe do futuro. Então, como que eu mapeio esses sinais e como que eu tomo ações hoje, não para que eu apenas reaja a eles, mas para que eu consiga, de certa forma, fortalecer aqueles que são mais convenientes para mim. Tudo isso em defesa desse legado que eu tenho falado, dessa tradição, né, que aspectos dessa tradição eles precisam ser preservados, porque são coisas muito boas, né? Então, hoje inovação no escritório é isso, tá? É como a gente influencia o futuro em defesa do nosso legado. sensacional. Você sabe que é bacana isso, porque eu até conversei com o José Mauro, eu entrevistei ele aqui, e é bacana que vocês o que você está falando aí tá muito alinhado com a história do Pinheiro Neto. Então, você fala do legado, tudo isso é bom, o Pinheiro Neto está muito bem colocado aí. Legal ver essa coerência que vocês estão tendo, que a gente de novo, eu fico muito feliz de ver iniciativas como essa. E, cara, eu queria saber, na sua visão, como que a inovação se conecta com a estratégia institucional e os objetivos de longo prazo? Você acabou de falar um pouquinho disso, isso dá para ver aí na definição de vocês de inovação, mas se puder contar um pouco mais disso na sua visão de como os outros escritórios podem aplicar dessa forma. Inovação, ela é muitas vezes negligenciada ou ela é tratada apenas como um motor de expansão de negócios. Só que a gente considera que o Pinheiro Neto ele é ponta de lança, a gente considera que o Pinheiro Neto está na vanguarda dos escritórios de advocacia, ele foi pioneiro no seu tempo em trazer esse aspecto empresarial, full service, então eu acredito que foi o primeiro escritório do Brasil a trabalhar dessa forma, a trazer essa identidade corporativa, digamos assim, para escritórios. E a forma como o escritório se posiciona no mercado não é como um escritório que ele é um escritório expansionista, né? Um escritório que quer abrir unidades em todos os estados da federação, ele quer estar em todos os lugares, ele quer fazer todas as coisas. Então, o escritório ele tem uma identidade e um modelo de negócio muito próprio, né? Ele tem poucas unidades, ele trabalha com um número considerável de advogados, mas é um número que cresce organicamente. Então, o escritório ele reage ao mercado, ele dialoga com o mercado, ele entende o que o mercado precisa, ele forma os profissionais dentro do escritório, e então ele atende o mercado, essas necessidades que são identificadas, né? Então, inovação nesse sentido, ela vai ser muito mais, como eu te falei, para defender o nosso estilo de vida, digamos assim, defender essa posição que a gente tem hoje, mas para outras pessoas ela poderia ser um motor para expansão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ela, de uma forma ou de outra, ela tem que ser considerada no planejamento estratégico. Ela não pode ser, a inovação ela não pode ser tratada como alguma coisa aquém planejamento estratégico. Tanto que a gente fala de horizontes, né? Quando a gente fala Sim. tecnicamente de inovação, a gente fala dos horizontes, né? Do curto, do médio e do longo prazo. E você também fala hoje em dia de ambidestria, né? Então você tem o eixo preservar a oferta de valor que hoje é oferecida, e você também tem o outro lado, que é investir em novos mercados, investir em novos modelos de serviço para eu prestar serviços ou prospectar novas fontes de receita ou novos mercados que hoje eu não capturo. Então, estrategicamente falando, a gente tenta balancear esse portfólio entre iniciativas de curto, médio e longo prazo, que gerem eficiência e produtividade de um lado, para a gente preservar o que já é feito muito bem hoje, mas por outro lado a gente precisa investir em coisas mais arriscadas, coisas que tirem a gente da zona de conforto, olhando para esse longo prazo. Então é basicamente como você balanceia uma carteira de investimento, você não coloca tudo num lugar só, né? Então a gente volta naquilo que a gente falou no começo, né? Inovação é investimento, não tem como fugir disso. Então, se eu focar só em produtividade,
daqui a pouco o mercado vira e eu não estou pronto. Se eu foco só no futuro, eu não me sustento hoje porque eu não consigo atender a minha demanda atual. Então, a gente tenta considerar a inovação dentro da nossa estratégia desse jeito e esses períodos, esses prazos, o que é curto, médio e longo prazo, eu acho que varia muito de organização para organização, mas de forma geral, tratar a inovação dentro desse espectro temporal e orientar as estratégias, os planos de trabalho das práticas do escritório dentro desse frame de tempo, ele é algo que tende a gerar bons resultados. É interessante isso que você traz dos horizontes, também tem nessa periodicidade, daí a gente pode pensar também nos horizontes que a gente fala de inovação incremental, da adjacente Exato. e da disruptiva, né? A curto prazo, né, é o que a gente pode melhorar agora, né? Então, o que a gente pode melhorar nos nossos produtos? Aí, no médio prazo, peraí, vamos desenvolver alguma coisa nova que não vai ser disruptiva, não vai quebrar mercado, mas é um produto novo, de uma maneira nova, um serviço novo, no caso. E aí, a disruptiva é aquilo que quebra o mercado mesmo, onde a gente não está olhando, que é a mais difícil, né? E se a gente pensar de uma maneira geral no mercado de mercado jurídico, que é um dos mercados mais tradicionais aí, a galera tem muito medo disso, porque a disruptiva é falar o que vai me matar. Eu acho que esse é um ponto que a galera não olha. E pegando o mercado de uma maneira geral, se você não olhar isso, daí a gente olha o que aconteceu com a Kodak, Blockbuster, todos esses exemplos clássicos, né, Matheus? E é muito legal isso que você traz, cara. E eu queria saber, na sua visão, qual é o papel do cliente na cocriação de soluções jurídicas inovadoras. Ele tem algum papel ali, depende do seu ponto de vista, depende como você vai ver a sua estratégia, ou você acha que está sempre tendo que estar ali? Eu concordo um pouco com o Steve Jobs nesse sentido, assim, né? Ele, tudo bem que ele tinha um jeito muito próprio, né, de tratar Sim. as necessidades do cliente versus aquilo que ele achava correto, mas eu sou inclinado assim, a participação do cliente ela é muito importante nesse processo, porque, como eu te falei, ele é um dos espectros, ele é um dos campos que a gente precisa explorar e que define uma parte da identidade do escritório. Então, essa retórica, né, essa troca com os clientes é o que faz a gente entender o que de fato, onde de fato a gente precisa investir esforço, onde a gente precisa colocar talentos, onde a gente precisa colocar tecnologia, e como que a gente usa as tecnologias ou foca aqui os nossos trabalhos para desenvolver soluções. Então, saber o que o cliente precisa, saber qual que é a necessidade do cliente, saber qual que é a dor do cliente, ela é um excelente norte para a gente encantá-lo, para a gente entregar novos produtos. Mas quando a gente olha para esse horizonte 3 que a gente conversou, não necessariamente o meu cliente ele sabe o que ele quer. Então, ele sabe o que ele quer, mas pode ser que eu tenha uma ideia que ele não pensou ainda, que ela seja muito valiosa para ele, e se eu me pautar só naquilo que ele está pedindo, só naquilo que ele quer, e não der um passo a mais, e não pensar, poxa, o que esse cara vai precisar depois disso? Eu corro o risco de só fazer coisas incrementais, só fazer coisas que não geram um impacto real. Eu vou fazer o que ele quer, vai atender aquela necessidade, mas depois vai surgir outra, depois vai surgir outra, e eu vou estar sempre apagando incêndio, sempre resolvendo aquilo que está na minha frente. Quando eu consigo dar um passo a mais, né, e acho que é isso que eu quero dizer, né, não é vamos ignorar o cliente, tá falando que o cliente não sabe o que ele quer, não é isso, mas quando eu antecipo que ele vai querer a seguir 2, 3 passos, eu faço uma entrega que causa aquele efeito uau. Caramba, eu não estava esperando por isso. É o que eu precisava e além do que eu precisava. Então, é assim que eu penso. Não, eu concordo com você. Eu lembrei até da teoria do Jobs to be done, né? Que o Peter Drucker criou e depois o Clayton Christensen desenvolveu, que é o que guia o cliente de fato, né? Onde que está a origem daquilo? Por que ele contrata o serviço de advocacia? Não é por conta do que você está entregando de serviço, também, mas por exemplo, para trazer uma segurança, não seja só isso, mas ele quer sentir seguro. Então, o que aquilo vai trazer de fato? Qual que é a dor real do cliente, né? Uhum, E qual o trabalho uhum. para ser feito para você ajudar ele a solucionar isso, né? Eu não sei se estou falando besteira aqui, mas é que eu lembrei disso na hora. Não, eu acho que é um ótimo incremento, né? Uma ótima adição aqui, porque realmente o cliente ele procura escritório porque ele por uma relação de confiança, ele acredita que aquela pessoa ela é o especialista, que ela entende muito daquele assunto e ela vai dar a melhor alternativa, ainda que hajam riscos, ela vai dar a melhor alternativa possível, ela vai dar a alternativa mais criativa, ela vai ser um viabilizador, que é um discurso que a gente vê muito dentro de departamentos jurídicos, né? Então, o advogado como um obstáculo a ser superado, né? Todo novo negócio, toda nova ideia tem que passar pelo advogado, porque o advogado vai inventar tudo não pode. Então, quando o cliente ele procura o escritório, ele não está atrás de alguém que vai dizer para ele que ele não pode. Ele quer alguém que diga para ele como ele pode fazer aquilo da forma mais segura possível. É isso, né? Então, isso é o core, é isso que sustenta, mas hoje até com essas abordagens de legal operations, né, que tem chegado com mais força para os escritórios agora, né, sempre foi
acho que é uma realidade mais latente para departamentos jurídicos, mas uma das coisas que o Legal Operations busca dentro, olhando para dentro do escritório, é esvaziar um pouco essa carga de trabalho que não agrega tanto valor para o advogado, digamos assim, relatórios e etc. Mas também tem um outro lado que é como que eu posso reembalar a minha oferta para que eu gere mais valor para o meu cliente. Então tem todo um aparato administrativo que dá esse suporte para o advogado, que não necessariamente ele precisa dar suporte para o advogado, ele tem que dar suporte no final do dia para o cliente. Então, se a área de faturamento ela for eficiente, ela vai melhorar a experiência do cliente com relação às cobranças, a clareza daquilo que está sendo cobrado, das horas que estão sendo debitadas, a velocidade com isso é debitado. Então, o advogado ele ganha essa segurança de que a hora dele está sendo remunerada, mas o cliente também ganha essa transparência, essa clareza de como ele vai ser cobrado por aquele serviço. E é uma tarefa administrativa que nasce no administrativo do escritório. Então, é bem interessante pensar dessa forma, né? Que existem outros ativos dentro do escritório que a gente pode alavancar para dar esse passo a mais, né, que a gente está falando, né? O cliente ele espera ser cobrado, mas como ele vai ser cobrado, esses 2 passos a mais é isso que vai fazer uma grande diferença hoje em dia. Pelo menos é nisso que a gente tem apostado. Sensacional, Matheus. E, Matheus, na sua visão, qual o papel da liderança na consolidação de uma cultura de inovação no ambiente jurídico? A gente sabe que é muito difícil de implementar isso, tá? Então eu queria saber, na sua visão, qual que é o papel dela. Olha, o papel ideal é um papel, eu diria, meio agridoce, porque a liderança ela tem que saber o que é um risco para o negócio sem ser um detrator. Então, ela tem que ser um promotor da inovação, mas ao mesmo tempo ela tem que ser um guardião do compliance, da governança do escritório. Porque ela não pode dizer amém para qualquer inovação, qualquer coisa, disrupção, qualquer coisa, qualquer buzz. Ela não pode dar amém a tudo isso para qualquer coisa que surge, qualquer hype. Mas ao mesmo tempo ela não pode bloquear a inovação, ela não pode se tornar um detrator e nem alguém neutro. Então, ser neutro, falar faz o que você quiser também não funciona, porque a gente sabe que a liderança mais eficaz é aquela que é dada pelo exemplo. Então, a liderança ela é fundamental para colocar a gente no caminho certo. Então, hoje a gente trabalha pelo menos dessa forma. Então, inovação é o cara chato que vem com as ideias malucas, que bota todo mundo numa sala, fala de coisa que parece impossível, e aí a liderança fala, beleza, isso pode acontecer dadas as seguintes ressalvas. E aí a gente começa pequeno e vai escalando. Então, a liderança não pode ser um detrator de forma nenhuma, ela não pode dizer não para tudo, ela tem que se conscientizar do que está acontecendo, ela não pode ser indiferente, esse é o ponto, ela não pode ser omissa. Então, a liderança ela tem que ser participativa, e ela precisa ser uma promotora da inovação, mas sem perder de vista aquilo que agride o negócio. Porque, por escritório, por exemplo, tem algumas coisas que, se forem feitas de forma displicente, ela pode prejudicar a marca do escritório. E aí você esvazia a tua base de clientes atual para você ganhar uma nova base de clientes. É muito arriscado, é muito complicado fazer isso. O escritório já tem uma identidade. Então as pessoas procuram um Piero Neto por um motivo. Então a liderança ela tem que se posicionar dessa forma. É assim que eu enxergo. Doutor Matheus, muito legal, cara. E eu queria também saber, cara, na sua visão, quais são os principais desafios culturais enfrentados para implementar a inovação? A própria lógica de trabalho hoje dos advogados, ela gera alguns atritos para a inovação, né? Principalmente porque a gente compete, né? Então, quando a gente tem um projeto de inovação, vamos pegar uma coisa simples. Eu quero implementar uma ferramenta nova no escritório. Quero trazer um chat GPT, por exemplo, um Claude, um Gemini, alguma coisa assim para o advogado usar. Eu vou precisar escolher qual é a melhor ferramenta. Eu vou precisar entender qual que é a melhor ferramenta para minha base de usuários. Lembrando que a minha base de usuários ela não é homogênea. Você tem diferentes tipos de trabalho dentro de um escritório full service, né? Então, cada área ela tem cada unidade de negócio, se eu puder colocar assim, ela tem uma identidade e uma rotina completamente diferente uma da outra. Então, eu preciso que o advogado ele me ajude. Eu preciso que ele sente comigo, que ele teste a ferramenta, que ele me dê feedback, que ele avalie aquilo de fato, se aquilo é útil ou não para o trabalho dele. E às vezes é difícil a gente conseguir com que o advogado ele saia da operação, ele deixe de atender um cliente, ele deixe de debitar uma hora para ele olhar a solução, para ele avaliar a funcionalidade, para ele dar feedback. Então as pessoas tendem a ser muito participativas nesse sentido, mas é um desafio cultural, digamos assim, competir pela atenção do advogado, eu diria, que ele é condicionado a isso, né? Ele é muito bem suportado para que ele atenda o cliente, ele foque no cliente, ele foque no trabalho que ele está fazendo. Então, ele é treinado para isso, ele é preparado para isso, ele é condicionado a isso. Então, quando surge uma coisa que foge dessa realidade, às vezes a gente tem um pouco de resistência, eu diria. Eu esperava um pouco mais de bloqueio cultural, digamos assim, mas eu acho que
A inteligência artificial ela foi um catalisador de mudança muito importante. Eu acho que de tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, a gente não teve nenhum sinal mais forte do que a IA para fazer os advogados levantarem na cadeira e falar, tá, a gente precisa prestar atenção nisso. Então, a gente vê já benefícios imediatos dessa tecnologia, tem muita coisa que ainda precisa evoluir, precisa amadurecer, os advogados já percebem valor nesse sentido, mas fez eles despertarem para uma nova realidade. Olha, a forma como eu opero hoje, ela tá ameaçada. Então tem gente vindo para cima de mim com essa ferramenta, ela tem acesso aos meus dados, ela tem acesso às minhas petições, ela pode produzir coisas muito parecidas com o que eu produzo. É, quem está abaixo da média, digamos assim, vai ser nivelado para cima, e quem está acima da média vai ser nivelado para baixo se não usar muito bem. Então isso fez com que as pessoas ficassem mais aware. Então eu diria que, do ponto de vista cultural, esse conflito ali de interesses para a gente conseguir os recursos que a gente precisa para movimentar as pautas de inovação é talvez o principal deles para mim hoje. Caramba, Matheus, que legal. Cara, eu adorei a conversa, sim. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes aí. E eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato a deixar. O pessoal quiser conversar com você, trocar uma ideia, o espaço é seu, Matheus. Gente, eu tô praticamente no LinkedIn, não uso o Instagram. Tento me manter off-grid o máximo que eu posso, mas então o LinkedIn é o principal ponto de contato ali que eu tenho posto para a internet. Então, quem quiser falar comigo, quiser tomar um café, quiser trocar uma ideia, vai ser super bem-vindo. É só mandar uma mensagem lá, me adiciona, a gente vai conversando. Sensacional, Matheus. Brigadão, cara. Eu que agradeço, Gabriel. Foi um prazer. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.